O Império Romano foi uma das maiores civilizações da história. Ele se estendeu por grande parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio, e durou mais de 400 anos. O Império Romano teve início em 27 a.C., com a ascensão de Otávio Augusto ao poder. Augusto foi o primeiro imperador romano, e seu reinado marcou o início de um período de paz e prosperidade para o Império. O Império Romano atingiu seu apogeu no século II d.C., sob o governo de imperadores como Trajano, Adriano e Antonino Pio. Durante esse período, o Império era governado de forma eficiente e justa, e a economia era próspera. No século III d.C., o Império Romano começou a entrar em declínio. As invasões bárbaras, as guerras civis e as crises econômicas levaram ao colapso do Império no século V d.C. Apesar de seu breve período de existência, o Império Romano deixou um legado duradouro. A civilização romana influenciou profundamente a cultura e a sociedade da Europa e do mundo ocidental, incluindo a gastronomia. Vamos te mostrar a peculiar culinária da Roma antiga. 10. Cevada. A cevada era um alimento essencial na Grécia Antiga, já que constituía grande parte da dieta dos atletas. Os atletas romanos seguiram o exemplo e fizeram da cevada uma parte integral de sua dieta de treinamento. Era especialmente famosa entre os gladiadores romanos, que também eram conhecidos pelo nome de ordearii, que significavam comedores de cevada. A cevada, sendo uma rica fonte de carboidratos, ajudou-os a ganhar peso e manter um físico espetacular para agradar as multidões. Os gladiadores eram servidos de cevada germinada, enquanto um mingau de aveia e uma refeição semelhante de mingau de cevada também eram servidos no exército romano como alimento básico. A brotação ajudou a transformar os grãos duros de cevada em uma pasta de alimentos densos, mas fáceis de digerir, que tinha o benefício adicional de ser rica em nutrientes. O cultivo da cevada foi relativamente fácil, pois a cevada é adaptável e resistente. Os romanos não perderam tempo em colher todos esses benefícios, e a cevada foi o grão mais popular na era republicana. 9. Azeite. Uma mercadoria popular entre os romanos. O azeite tornou-se ainda mais comum nas cozinhas romanas quando os imperadores romanos começaram a apoiar ativamente as plantações de oliveiras e a produção de azeite. Como fruto, a azeitona era um dos alimentos mais cultivados na região do Mediterrâneo. Também tinha um significado simbólico na Roma antiga, já que folhas e ramos de oliveira representavam paz, fertilidade e prosperidade. Por causa disso, os romanos tinham muitos propósitos para o azeite. A maioria dos romanos comuns fervia sua comida ou fritava em azeite. A maioria das refeições nas forças armadas romanas era cozida em azeite e vinagre. Foi também um ingrediente importante em alguns dos molhos mais populares usados na culinária romana antiga. Mas o azeite não era usado apenas como alimento. Era de fato uma parte do estilo de vida diário dos romanos. Usavam-no em candeeiros e até para limpar os seus corpos em banhos, pois os romanos não tinham sabão. 8. Posca. Posca era uma bebida popular entre os antigos soldados romanos e camponeses pobres. Geralmente era feita com a rega de vinho de baixa qualidade e depois a adição de especiarias para torná-lo melhor sabor. As legiões romanas costumavam receber muito vinagre em suas rações. Os soldados costumavam adicionar água ao vinagre para transformá-lo em posca potável. O saneamento da água naqueles tempos era abaixo do padrão, e a água potável normal era geralmente contaminada. Isso só aumentou a popularidade da posca, já que sua acidez matava a maioria dos germes e impedia a bebida de estagnar precocemente. As legiões romanas eram conhecidas por transportar enormes barris de vinho posca durante suas campanhas militares. Beber bom vinho enquanto estava no exército era visto como uma forma ruim e indisciplinada. Então generais de alto escalão beberiam com as tropas para mostrar sua dedicação à legião. Até o grande Adriano bebeu a posca, quando em campanha para mostrar a OS seus homens que ele era um deles. 7. Frutas. Os frutos constituíam uma parte importante das dietas diárias dos antigos romanos. Frutas populares como maçãs, figos, uvas, peras, ameixas, tâmaras, cerejas e pêssegos estavam facilmente disponíveis na região do Mediterrâneo. Além disso, muitas dessas frutas podem ser secas para preservá-las. As frutas suculentas como uvas e cerejas foram usadas para fazer vinho.
Um dos frutos mais populares entre todos os romanos era a alfarroba. A alfarroba era o equivalente do cacau dos dias de hoje e era frequentemente usada para adicionar seu sabor de chocolate a vários pratos. Originalmente, as vagens de alfarroba eram comidas cruas diretamente da árvore. Assim como muitas outras iguarias, os romanos haviam aprendido vários usos para a alfarroba das práticas culinárias dos antigos gregos. 6. Legumes. Ao contrário dos romanos ricos, os camponeses comuns eram mais dependentes de vegetais do que qualquer outra fonte de alimento. Os vegetais básicos eram leguminosas, que consistiam em 3 itens principais de leguminosas: feijões, lentilhas e ervilhas. Eles eram muitas vezes misturados em pão, e uma vez que eram fontes prontamente disponíveis de proteína, essas leguminosas se tornaram um alimento de rotina nas refeições romanas. As coisas eram um pouco diferentes para os romanos afluentes embora. Vegetais como aspargos, alcachofras, beterraba, repolho, nabos, cenouras, acelga, cebola, alho-poró e pepino eram frequentemente usados como aperitivos ou como entradas em seus pródigos jantares. Assim como com frutas, os romanos também armazenavam legumes em salmoura, vinagre ou conservas de vinho como picles. 5. Molhos e especiarias. Os antigos romanos gostavam inexplicavelmente de molhos e temperos com suas refeições. Para os pobres romanos, as refeições eram sem graça e consistiam na pasta fervida de grãos disponíveis, como trigo, cevada e legumes. Então, adicionando um pouco de molho e tempero na mistura, ajudou-os a ter uma cozinha que excitou as papilas gustativas. Novamente, os hábitos gastronômicos de um romano rico incluíam praticamente todas as variedades populares de molho e especiarias exóticas que ele podia comprar. Um molho à base de peixe com o nome de garum era particularmente famoso entre os romanos. Eles primeiro faziam uma salmoura de intestino de peixe, depois esmagavam a mistura e deixavam fermentar por semanas até que ela estivesse pronta para servir. Eles também usavam uma grande variedade de especiarias, como sementes de pinheiro, alho-poró, sementes de aipo, salsa, capões, hortelã seca, cártamo, coentro, tâmaras, mel, vinagre e caldo para temperar a comida. 4. Pão. Os romanos começaram a assar pão, e logo perceberam que era uma forma mais conveniente e nutritiva de consumir trigo e outras farinhas do que servi-las como mingau ou pasta. À medida que o império se desenvolveu, surgiram novas variedades de pão. A qualidade do pão dependia do tipo de farinha usada, da fineza do grão e dos moinhos utilizados para moer a farinha. Leguminosas, leite, ovos e manteiga também eram frequentemente adicionados ao pão para torná-lo mais nutritivo e saboroso. No entanto, esses pães especializados eram caros e só podiam ser apreciados pelos cidadãos ricos. 3. Carne de peixe. A carne era uma mercadoria cara na Roma antiga, pelo menos para os pobres camponeses romanos. Por isso, as pessoas comuns preferiam comprá-la em pequenos pedaços e principalmente comê-la durante os festivais. A carne era mais exclusivamente para os ricos, pois eles podiam pagar praticamente qualquer coisa. Então, naturalmente, uma variedade de itens de carne foram servidos durante os grandes jantares de famílias ricas romanas. As principais fontes de carne eram aves e caça selvagem, como coelho, lebre e javali. Isso se estendeu ainda mais a uma variedade de pássaros como gansos, patos, melros, pombas, codornas e galinholas. O flamingo, o pavão e a carne de avestruz eram considerados bastante exóticos, e sua presença na mesa de jantar era vista como uma questão de orgulho para o anfitrião. Os romanos também gostavam de peixe, especialmente os encontrados no Mediterrâneo, que comiam frescos, secos, salgados, defumados ou em conserva. 2. Vinho. O vinho era uma bebida tão popular entre os romanos que poderia ser chamada de bebida nacional. Eles desprezavam a cerveja, já que era uma bebida popular entre os bárbaros, os bretões e os celtas. Então, naturalmente, o vinho era a opção preferida. Os romanos sempre diluíam o vinho com água, já que beber diretamente não fazia parte de sua cultura. O vinho veio em diversas variedades, sendo as mais populares os vinhos preto, vermelho, branco e amarelo. O primeiro prato da casa no jantar era geralmente acompanhado por mulsum, uma ligeira variação de vinho regular feito misturando mel com ele. Claramente havia uma demanda cada vez maior de vinho na Roma antiga,
que deu origem à produção generalizada de vinho, especialmente ao longo da fronteira entre o Lácio e a Campânia, na Itália. Alguns vinhos vintage, como o Caecuban, o Setian, o Falernian e o Massic, vieram dos produtores de vinho nestas áreas. Trigo. Alimento básico na Roma Antiga era o trigo, que era um ingrediente essencial na maioria das refeições. Farinha de trigo foi usada para assar os melhores pães. Também foi usado para preparar biscoitos de mingau e panqueca. Todas as 3 refeições primárias tinham um ou mais itens alimentares feitos de trigo. Panquecas de trigo com tâmaras ou mel eram comuns no café da manhã. Pães de trigo e queijo eram geralmente levados para o almoço, e mingau de trigo quase sempre estava no cardápio do jantar em casas romanas. No lado negativo, os pães de trigo eram bem mais caros do que os de farelo, então as pessoas comuns preferiam os últimos, enquanto os pães de trigo de melhor qualidade eram a primeira escolha para os ricos. A grande verdade é que pegamos muito da cultura romana, incluindo as 3 refeições por dia. E você, o que acha da cultura romana? Se inscreva no canal e até a próxima.